Nutri, você tem o costume de observar o leucograma do seu paciente ou apenas passa assim correndo batido e nem olha de fato quanto isso pode significar para a gente uma inflamação do seu paciente? Uma inflamação crônica de baixo grau. Pois bem, meu nome é Linda Via, sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição e nesse perfil eu ensino como nutricionistas podem gerar confiança nos seus pacientes através de condutas nutricionais assertivas. E hoje vamos conversar o quanto que o leucograma é importante e eu quero te trazer uma função mais adequada, correlacionando com a nutrição. Então, olha que interessante, nós temos alguns marcadores, como no caso o leucograma, que traz pra gente uma avaliação da inflamação do paciente. Seja inflamação aguda, que acontece naquele momento por conta de, sei lá, cortou o dedo, teve uma infecção, um vírus, uma bactéria, ou também uma inflamação crônica de baixo grau. Então, eu quero te trazer uma informação, uma avaliação muito mais funcional da correlação do leucograma com a nutrição. De fato, o leucograma traz pra gente, então, esses marcadores, especialmente o leucócito, que traz a quantidade de cada tipo de célula. Basicamente assim, série branca, nós temos os leucócitos, que é tudo, mas nós temos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos. Mas tudo isso, quando eu contabilizo cada um deles, tudo isso são os leucócitos. Então, hoje eu vou te mostrar um pouco mais dessa aplicação dos leucócitos para a sua prática. Pensando na nutrição, nós temos tradicionalmente vários pacientes que apresentam inflamação crônica de baixo grau por conta de um excesso de peso corporal, um excesso de gordura corporal, um paciente que tem uma inflamação por conta de talvez uma síndrome do intestino irritável, um paciente com uma doença de Crohn, um paciente que está inflamado, um paciente que tem um diabetes descompensado, um paciente então que tem uma inflamação crônica de baixo grau, o que é muito comum em vários pacientes. Ou seja, nós temos, é claro, alguns marcadores bem específicos da inflamação, como a PCR e interleucina 6, que são marcadores clássicos da inflamação. Mas vejam que o leucograma, os leucócitos, trazem pra gente também boa ideia do que é essa inflamação. Se você conseguir, claro, avaliar de modo mais aprofundado, perfeito. Mas talvez o seu paciente hoje não tem esse exame. Ele tem um leucograma, ele tem um hemograma completo e você assim já consegue fazer uma avaliação. Então, olha só, aquele seu paciente chega para você com uma alimentação muito inadequada, ele tem uma chance maior também de inflamação crônica de baixo grau. Aquele seu paciente que tem uma glicemia mais alterada também tem uma chance maior de inflamação crônica de baixo grau. Aquele seu paciente que não dorme bem, aquele seu paciente muito estressado também tem maior chance. Aquele seu paciente que usa mais plástico no dia a dia, mais xenobiótico, mais agrotóxico, aquele paciente que abusa do álcool, aquele paciente que fuma, aquele paciente que é sedentário, aquele paciente que tem doença autoimune, que tem Hashimoto, o paciente que tem grandes chances de apresentar uma inflamação crônica de baixo grau. E nós sabemos o quanto essa inflamação crônica de baixo grau pode prejudicar ainda mais o paciente. Então, por conta disso, sempre que possível, a gente foca em tratamento, em melhoria dessa inflamação. Então, por conta disso, ajustar a alimentação, ajustar estratégias do dia a dia para que exista a redução dessa inflamação, claro que é fundamental. E obviamente que um dos pontos importantes, pensando em redução da inflamação, é o tratamento intestinal. E isso leva em consideração a alimentação, leva em consideração redução de agrotóxicos, sono, estresse, tudo que nós já falamos. Então vejam quanto que o intestino ele pode ser beneficiado ou até mesmo machucado por conta de estratégias alimentares, tanto boas quanto ruins. Então temos que pensar nisso. É claro que nós nunca vamos avaliar um leucograma, uma avaliação de leucócitos, de modo isolado. O exame não deve ser avaliado de modo isolado. Vamos sempre combinar com o paciente. Eu pego o resultado e eu avalio o que está deficiente nele, o que está alterado no seu paciente, para que você saiba onde que você irá focar. De fato, nós temos então uma elevação de leucócitos chamada de leucocitose. Ele pode ser um grande presságio também de uma inflamação. Então, aquele seu paciente que vem aumentando esses leucócitos,
é aquele paciente, por que aumentou o leucócito? Ele não teve nenhum tipo de vírus, bactéria, de alguma lesão expressiva, mas é um paciente que, por exemplo, tem um diabetes cada vez mais descompensado, já tem uma justificativa. Então, isso é um marcador muito importante para a gente, até mesmo nós temos trabalhos que mostram que aumentos de leucócitos estão associados com inflamação crônica de baixo grau e, infelizmente, maior risco, maior chance de ter câncer, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Ou seja, eu consigo avaliar previamente esses leucócitos, correlacionar com inflamação crônica de baixo grau. Inclusive, tem trabalhos que trazem pra gente uma correlação positiva da elevação de leucócitos juntamente com a elevação de proteína C reativa e interleucina 6, que são marcadores mais clássicos da inflamação. E até mesmo é interessante observar que alguns autores, pesquisadores, trazem pra gente que essa contagem de leucócitos, ela tem até uma capacidade prognóstica mais forte em relação à mortalidade por doença cardiovascular do que o próprio colesterol total, do que o próprio LDL. Então, muitas vezes a gente deixa aquele leucócito ali de lado, a gente não avalia muito para ele de modo muito aprofundado, mas ele pode ser mais interessante para a gente do que até mesmo uma avaliação de um LDL. Além disso, essa contagem de leucócitos de modo geral, podemos ter, na verdade, uma chance maior em pacientes com sobrepeso, em pacientes com obesidade. Então, faz a avaliação. Para o seu paciente que tem sobrepeso, obesidade, avalia se conforme o peso vai aumentando, existe aumento de leucócito. Pode ser que exista e tem trabalhos que mostram isso. Especialmente se o seu paciente tem, juntamente com sobrepeso, juntamente com obesidade, também uma síndrome metabólica. E aí a chance de aumentar o leucócito é ainda maior, ainda maior. Então, cautela, sempre avaliem isso. Paciente que tem elevação de glicemia, pode subir? Também pode. Então, sempre observe. Até porque, né, gente, células imunológicas podem utilizar glicose como fonte de energia. Então, glicemia subindo, podemos ter, de modo mais expressivo, uma elevação de leucócitos nos pacientes. Outro marcador, estresse. Paciente muito estressado, a gente sabe o quanto que isso é um fator de risco para várias doenças, inclusive aterosclerose. E esse estresse crônico também aumenta essa proliferação de células leucócitos. Então, nós temos uma correlação da inflamação, do estresse e de chance maior de aterosclerose? Pode ter. Então, tudo muito bem combinado. É claro que, pensando em redução de estresse, talvez não seja tão fácil assim de reduzir em todos os pacientes, mas é importante a gente planejar, pensar, orientar para um outro profissional, encaminhar para o psicólogo e por aí vai. Mas vejam que tem correlação de estresse com inflamação crônica de baixo grau e leucócitos. Outro ponto importante, paciente que faz exercício físico. Então, especialmente aquele de alta intensidade, aquele exercício mais prolongado, mais extenuante, pode elevar leucócito? Pode. E é por isso que, sempre que possível, e na verdade tem que ser feito assim, que o paciente não faça avaliação de leucócitos, faz exame de sangue, logo após uma maratona. Não dá, né, gente? Então, o paciente tem que ficar ali quietinho, pelo menos 6 horas, pelo menos, mas se possível, o indicado seria um dia antes, então, pelo menos 12 horas sem fazer exercício para uma boa avaliação do exame de leucócitos. Então, cautela com isso também, até porque como exercício de alta intensidade tem mais inflamação envolvida, é natural que exista uma elevação de leucócito. Então, cuidado para não confundir, não achar que o paciente tem uma inflamação, não tão interessante assim, mas na verdade era uma inflamação decorrente do exercício. Então, cautela. Outro ponto, falta de sono. Seu paciente foi para uma festa, uma rave, e aí esse paciente acabou que ficou 30 horas sem dormir e vai fazer o exame depois. Não faz. Espera alguns dias aí, espera 2 dias pelo menos, para que você durma bem, até porque sono atrapalha também. Sono também gera mais chances de inflamação e vai alterar o leucócito. Obviamente, aquele paciente que faz isso todos os dias, todo dia dorme pouco, dorme só 5 horas por dia. Aí vai ter leucócito aumentado mesmo. Então, mais um ponto para você orientar, paciente, você precisa ajustar o seu sono também. Então, tá vendo quanta coisa que pode ser falada numa única avaliação dos leucócitos? Tem sim uma grande correlação com doenças cardiovasculares, uma grande correlação com diabetes. E esse acho que é um dos pontos mais importantes que a gente encontra na prática clínica.
Então, por conta disso, além de avaliar a glicemia, HOMA-IR, hemoglobina glicada, também dá atenção para o leucócito. E um outro ponto que a gente encontra bastante na prática clínica é a gestante. Então é natural, tá? A gestante está no processo também agressivo, até porque gerar um bebê não é nada fácil. Então esse estresse que ela passa também vai elevar a contagem de leucócitos. Então nesse caso é algo que já é esperado, é algo que é fisiológico. Então saibam também separar cada coisa. Então cada paciente que você encontra pode ter uma avaliação distinta, uma necessidade distinta. Então por conta disso, sempre façam uma avaliação mais aprofundada de cada marcador e não de maneira isolada, mas sempre avaliem de acordo com sinais e sintomas correlacionando com os exames bioquímicos para que assim você possa planejar a sua estratégia nutricional mais eficaz. Então conta para mim agora se você já avaliou leucócitos assim e como que você faz na sua prática clínica.